Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema 677 dos recursos repetitivos, em que a Corte redefiniu os efeitos do depósito judicial realizado durante a execução. O colegiado firmou o entendimento de que o depósito feito para garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não afasta automaticamente os efeitos da mora, como a incidência de juros e correção monetária. De acordo com a tese fixada, esses encargos permanecem até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, momento em que o valor depositado em conta judicial deve ser abatido do montante final devido. A decisão alterou a orientação anterior da Corte e trouxe novas diretrizes para o cálculo de débitos em execuções e cumprimentos de sentença. Para entender melhor essa mudança de entendimento, os fundamentos jurídicos e os impactos práticos para credores, devedores e para a rotina de cálculos judiciais, eu converso agora com o professor e advogado Bruno Fuga. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Obrigado pelo convite, Thiago. Uma grande satisfação participar desse importante podcast. Doutor Bruno, começa explicando para quem nos acompanha. Nesse tema 677, o STJ passou a afirmar que na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor dos consecutários da mora. O que exatamente foi definido nesse precedente repetitivo? Exatamente, Thiago. Ele é um precedente, até o motivo de fazer esse recorte e escolher, porque é um precedente que tem impacto em quase todos os processos da fase executiva ou que tem algum tipo de depósito ou penhora. Então a gente está falando de um precedente de um tema afetado e julgado, inclusive com alteração de entendimento, que impacta diversos ou todos os processos que tenham essa discussão de cumprimento de sentença, de penhora ou depósito. É uma mudança de entendimento significativa que altera o entendimento até então firmado, até 2022. Antigamente, os depósitos dentro do processo ou penhora se considerava como encerrada a mora, então nós teríamos um cálculo simples, o dinheiro vai para o depósito judicial, para o banco normalmente, e nesse sentido do processo não teria mais o devedor as consequências de uma mora. E com essa mudança de entendimento, então, nós temos uma alteração para continuar a mora. Então, ao liberar o dinheiro ou a penhora dentro do processo, você teria uma conta um pouco mais complexa, que é entender o que foi depositado ou o que foi penhorado dentro do processo e continuar contando as consequências da mora, juros e correções monetárias inerentes. Então, nós teríamos dois tipos de conta dentro do processo, e principalmente a situação do executado, que ainda é responsável por todas as consequências do não liberação do dinheiro para o exequente. E para compreender corretamente esse tema 677, qual que é a diferença entre depósito judicial realizado para garantia do juízo e depósito feito com finalidade de pagamento? Essa é a principal recorte, né, Thiago? Se a gente faz uma finalidade de pagamento, esse entendimento tem uma grande aproximação com o que se define no Código Civil. E aí a gente está falando de uma questão processual. Por isso que eles dizem nesse tema que é uma aproximação. Quem paga e libera o dinheiro para o exequente faz um pagamento. E aí sim você teria a cessação da mora e das consequências. Você paga, deposita e o próximo passo é o exequente, o credor, pegar o dinheiro, ou seja, ter acesso. Se você só deposita ou há uma penhora dentro do processo, a principal diferença é que o credor ou exequente não tem acesso ao dinheiro. Por isso que continua contando juros e correções monetárias. Então a grande diferença é esse ânimos. Se eu deposito, eu não concordo que o credor receba o dinheiro, e se eu pago, obviamente eu concordo que o credor receba o dinheiro. Como o credor não recebe o dinheiro com a finalidade do depósito, da garantia, aí ainda assim continua contando juros e correções monetárias. Essa é a grande diferença. O ânimos
da diferença entre talvez só fazer o depósito ou fazer o depósito com a finalidade de pagamento. Por que a tese atual ela vincula a concessão dos efeitos da mora à efetiva entrega do dinheiro ao credor e não apenas ao ingresso da quantia em conta judicial? O credor, ao ter acesso ao dinheiro, aí você tem a finalidade que a gente acabou de comentar, por exemplo, de receber o dinheiro e ter acesso ao dinheiro, então, portanto, da quitação total ou parcial àquilo. Se você só deposita dentro do processo, o credor não tem acesso ao dinheiro, acesso ao que se discute dentro do processo. E, portanto, não encerraria a mora. Então, é como você depositar dentro do processo, das instituições financeiras ligadas ao processo, ao juízo, e o credor não recebe este valor, o valor ou o que se discute dentro do processo. Como ele não recebe, não tem o benefício desses valores, continuaria contando juros e correções monetárias decorrentes da decisão judicial. Então, nós teríamos um duplo cálculo, né, Tiago? O cálculo normal, como se pagamento não houvesse, abatendo aquilo que foi dado como garantia. Sempre, inclusive, se a gente for extrair um pouco do tema, Tiago, esse é um ponto bem importante aí que eu falo em aulas, às vezes nós precisamos extrair um pouco do tema ou somente da frase simples que foi definida no processo e ir para o que foi definido dentro da decisão judicial no STJ, porque a gente tem ricos votos ali dentro do processo, inclusive votos divergentes, possível modulação, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e lá se discute e se explica muito bem essas diferenças nos votos do processo, a diferença de depósito, a diferença de pagamento, a necessidade de contar ainda correções monetárias. Então é o que eu recomendo para quem está ouvindo a gente. A revisão do tema alterou a orientação anterior, segundo a qual o depósito judicial do montante da condenação extinguiria a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, né? O que ajuda a explicar essa mudança de enfoque agora? O principal argumento é uma aproximação com a definição do Código Civil, porque nós temos que o pagamento é feito com a quitação e entrega do direito ao credor. Se eu só deposito ou há uma penhora dentro do processo, isso é uma consequência apenas processual e o credor não se beneficia disso. Talvez verificando essa grande injustiça, na minha visão, há uma alteração de entendimento de todos os processos que envolvem essas discussões no Brasil, justamente por uma aproximação com a definição do Código Civil, que a obrigação só se extingue com pagamento efetivo. Então, se eu pago para você, Tiago, eu estou pagando e quitando. Se eu devo para você, Tiago, e deposito dentro do processo, eu não estou pagando. Então, essa é a grande diferença. Se eu devo ao Tiago, eu pago ao Tiago. Se eu devo ao Tiago e deposito dentro do processo, eu ainda estou sujeito às consequências da mora dentro do processo. Essa é uma grande definição do Código Civil que se aplica nessas consequências processuais. Só abrindo um parêntese aqui, doutor Fugo, então o depósito dentro do processo seria uma espécie de garantia e não pagamento, é isso? Exato, exato. O pagamento quita, libero, aceito e faço a extinção dos juros de moras e correções monetárias. O depósito é uma consequência processual, né, Tiago? Eu posso depositar para continuar discutindo em virtude de efeitos suspensivos de recurso. Eu posso depositar por embargos à execução. Eu posso depositar com seguros fianças ou garantias para conseguir discutir também. Então, eu estou usando uma consequência ou previsão processual para continuar discutindo. Se eu continuo discutindo, eu não aceito o pagamento para o Tiago. Logo, ao final de tudo, eu devo ainda pagar correções monetárias e juros de mora dentro do processo. Como que esse tema 677, então, ele distribui na prática as responsabilidades entre o devedor e a instituição financeira depositária quanto aos encargos incidentes aí sobre os valores depositados em juízo? Uma das discussões dos votos vencidos dentro do processo, que esse processo não foi unânime, é justamente essa consequência da responsabilidade do banco e da eterna discussão na execução. Porque o banco,
normalmente o banco que recebe esses valores dentro do processo, haverá uma conta de correção normal e inerente de cada estado que regula aquilo para o depósito judicial. Mas a condenação dentro do processo não é apenas a correção monetária do banco. E aí normalmente tem juros de mora, correções monetárias de outros índices. Então, quando dá do encerramento do processo, a gente vai ter que verificar o que o banco entrega para o processo ou para o credor com a correção monetária, ou seja, respondendo de forma bem específica, ao banco compete apenas a correção inerente dos valores e disponibilidade para o credor. Para o devedor do processo, faz um abatimento desse valor e a conta normal, como se garantia não tivesse feito. Então sempre é uma conta um pouquinho complexa, porque você tem que calcular o saldo devedor da pessoa como se não tivesse garantia, ou depósito ou penhora, você chega a um valor menos o que o banco disponibilizou corrigido. Obviamente, o banco não é responsável pelos juros de mora. Então, você só atualiza esse valor com as previsões legais de cada depósito judicial, o banco disponibiliza, o devedor vai pagar a diferença. Então, sempre nesses processos que tem penhora, garantias, nós temos duas contas. O banco fazendo a conta da correção e disponibilizando o valor, o credor fazendo a conta do valor devido, como se depósito não tivesse dentro do processo, e depois fazendo uma subtração. Então, sempre é uma conta, não é complexa, mas são duas contas que precisam ser feitas. A conta normal e a conta como se não tivesse para fazer a dedução. Doutor, nessa tese, diz que devendo-se, quando a efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. Qual que é a importância dessa expressão nessa tese definida? Exatamente o rácio, digamos, do caso é essa, você fazer uma diferença da responsabilidade, igual a gente comentava na pergunta anterior, Thiago, de fazer a diferença da responsabilidade do banco. O banco corrige, subtrai este valor que o banco apenas custodiou ali dentro de um depósito judicial e subtrai. Então, o banco volta ao processo, ao juízo, esses valores possivelmente para ser liberado para o credor, e você reduz este valor para fazer a diferença do saldo devedor. E isso, Thiago, finalizando a pergunta, é muito importante, principalmente em processos de altos valores e de grande tempo de recurso. Porque imagina, por exemplo, que você pega um alto valor prorrogado em 2, 3 anos de discussão. Este alto valor, como tem juros sobre juros normalmente numa condenação, você tem um efeito de bolo de neve progressivo que os valores vão aumentando. E o banco basta apenas a correção. Então, ao devedor no final, ainda sobra talvez um grande valor para ele ter que pagar além do depósito. Ok. Esse tema ele menciona tanto o depósito para garantia do juízo quanto a penhora de ativos financeiros, né? Por que essas duas situações foram aproximadas, digamos assim, nesse anúncio repetitivo? A gente precisa pensar na figura do credor. O credor recebe os valores devidos na penhora ou na garantia? Não. Então, o grande pensamento é: a quem compete o valor? Está disponível? O Tiago tem um crédito para receber, vamos pensar assim. Ele recebe esse dinheiro na penhora? Não. Ele recebe esse dinheiro devido no depósito? Não. Então, não cessa a mora. Para cessar a mora, o Tiago, que é credor, precisa receber o dinheiro e estar satisfeito. Se é somente um ato processual, como penhora ou depósito, o Tiago, que é credor, não se beneficia. Ele só vai se beneficiar com o pagamento ao final. Então, essa é a grande diferença. O pensamento precisa ser visto na figura do credor que tem que receber o dinheiro, e não no ato processual do devedor. O credor recebendo, encerra a mora. Se for só atos processuais, não encerra a mora, porque o credor não recebeu o dinheiro. Quais reflexos concretos esse tema 677 produz no cálculo dos juros de mora e da correção monetária em fase de execução ou de cumprimento de sentença?
Sempre que tiver uma execução, cumprimento de sentença, embargos à execução que às vezes você deposita pelo 919, ou todo ato de penhoras, todos esses atos que são grande parte dos processos em trâmites no Brasil, até por isso é o motivo de eu escolher esse tema, porque é um tema que afeta muitos processos, ele afeta muitos processos. O impacto é sempre ter que fazer essa conta ao final de duas contas. Se a gente não tiver depósito ou penhora dentro do processo, você tem que somente fazer o cálculo de liquidação da sentença. Qual que é o saldo atualizado hoje? O Bruno tem um crédito, tem uma sentença, faz o cálculo atualizado da sentença e qual que é o valor. Quando tem esses impactos da 677, você precisa, além de calcular o saldo devedor, subtrair eventual depósito ou penhora. Então, nós temos que fazer um cálculo de atualização da sentença, um cálculo do que foi depositado, penhorado ou dado como garantia, subtrair. Então, de novo, me parece que é um tema muito importante, que coloca o credor numa situação de proteção, coloca o exequente numa situação de proteção e o executado tem que pagar todo o valor devido, independente de eventual apenas depósito. E para aplicar de forma correta esse precedente do tema 677, que distinções precisam ser feitas entre depósito judicial, pagamento voluntário e a mera constrição patrimonial, doutor? A extinção, e a gente volta um pouquinho lá para a definição do Código Civil, a obrigação e o pagamento só decorre com a disponibilidade dos valores para o credor. Se o credor não receber ou não ter satisfeito seus valores, nós continuamos seguindo com as correções inerentes monetárias. Distinção, Tiago, é uma palavra importante aí para o conceito de ratio decedente, de precedente, que é o que a gente está falando bastante. Por exemplo, não afeta nas execuções fiscais. Essa discussão que nós estamos falando aqui, essa mudança de entendimento, até mesmo por legislação própria, a garantia na execução fiscal não tem a aplicação do 677. E aí é justamente um conceito muito importante de distinção no ratio decedente, no precedente, que é um tema muito caro para vocês aqui nessa temática de podcast. Do ponto de vista prático, que impactos a revisão da tese tende a gerar para exequentes e executados na condução dessas execuções? O efeito prático é absurdo, digamos assim, porque ele impacta todos os processos em trâmites no Brasil e, como não teve a modulação, inclusive aos processos que estavam já em prática e discutiam isso. Então, todos os processos, desde 2022, que estavam em trâmite, que teriam depósito ou penhora, tiveram que se adaptar a esse entendimento novo firmado pelo STJ, porque houve uma mudança de entendimento, situações até em andamento ou consolidadas tiveram que ser adaptadas a esse novo entendimento para justamente adaptar a forma de conta. Uma conta, talvez feita por contador judicial, contador, ou a própria conta simplificada pelo exequente, mas tiveram que se adaptar para verificar as condições de mora que não se operaram com a simples depósito ou penhora. E como que esse tema dialoga com dois valores importantes aí do processo executivo, né? A efetividade da satisfação do crédito e também a necessidade de evitar distorções nesse cálculo da dívida. A satisfação do crédito somente vai se operar com a disponibilidade dos valores e do direito para o credor. Essa é a grande mudança. Antigamente, antes da mudança de entendimento, o depósito se considerava quitação e encerramento das discussões. Então, essa talvez é uma grande distorção, né, Tiago? Imagina que você tem um crédito, o executado deposita e você fica 10 anos sem ter acesso a isso em discussão no processo. Ao final, você pega o processo, os valores de 10 anos, apenas corrigido pelo banco. Por que que o devedor não tem que pagar juros de mora e correções monetárias se ele não disponibilizou como pagamento? Então, essa é uma consequência prática para todos os processos.
E depois da revisão dessa tese, a discussão também passou a envolver a modulação dos efeitos e a segurança jurídica, né? A modulação você chegou a mencionar aí também, né, doutor? Como é que esse debate se incorporou ao caso e por que ele ganhou tanta relevância na prática? A modulação, Tiago, é uma discussão muito importante em todos os processos que envolvam o que a gente chama de superação de precedente. Então, você acorda dentro do ordenamento jurídico ou dentro dos seus aspectos como empresário, acreditando naquilo que você tem julgado. De repente, o que é possível, até mesmo pelo 927 parágrafo 2º, e pela modificação do direito, pela vida, você modificar algum entendimento. Você chega a uma conclusão que precisa mudar o entendimento que até então você aplicava no judiciário. Os julgadores vão mudar o entendimento, alterar o que até então eles julgavam. Só que você tem que acreditar que as pessoas estavam confiando naquilo. Se eu vou mudar amanhã, até então as pessoas estavam acreditando nesse entendimento. Sempre que você, então, altera algum entendimento, você precisa, eu digo você, os jogadores, pensar na possibilidade de modulação de efeito. Eu não posso alterar abruptamente, porque as pessoas estavam acreditando nesse entendimento, e, portanto, há uma discussão bifásica própria, que é o que a gente fala, de eventual modulação. Se a gente for ler a decisão, por exemplo, a decisão que formou esse precedente, esse tema, ela é bem extensa, inclusive na possibilidade de modulação. Os julgadores tiveram uma divergência até mesmo na eventual modulação ou não. E a tese vencedora é não fazer modulação. O que isso significa? Que esse entendimento que nós firmamos em 2022 se aplica daqui para frente e para trás também, que é o que a gente chama ex tunc. Ou seja, para os casos posteriores, o depósito e a penhora não cessa a mora, e para os casos passados também vão ser surpreendidos por essa mudança de entendimento. Alguns ministros até criticaram nas suas decisões, porque não teve modulação. Não ter modulação significa que os casos passados também só foram afetados. Então, para os casos em trâmites e para os casos que estavam em trâmite, o depósito em penhora não cessa a mora. E em execuções que envolvem fatos anteriores, então, essa revisão desse tema 677, quais cuidados interpretativos os tribunais precisam observar ao examinar a incidência desse precedente? Eu entendo que com a não modulação, os cuidados são, digamos, uma palavra difícil, mas os cuidados são mínimos na medida que não tem muitas distinções a fazer. Existindo depósito, garantia, penhoras, eles não cessam a mora. Então não tem muitos cuidados, até porque é difícil falar não ter cuidado, mas o que eu estou dizendo é que não tem muita distinção a ser feita dentro dos processos. Todos os casos, e são muitos no Brasil, muitos são em fase de execução, eles não cessam mora. Ao liberar o dinheiro para o credor, libera e ainda assim verifica qual ou outro saldo devedor. Isso não existia até 2022. Você liberava o dinheiro e encerrava o processo. Hoje e após 2022, e aos casos do passado também, você entrega o dinheiro para o credor e ainda calcula o outro saldo devedor. A jurisprudência, ela tem apontado situações em que esse tema não se aplica automaticamente, como hipóteses de pagamento voluntário ou parcial, em casos aí com particularidades processuais próprias, doutor. Que critérios ajudam a separar essas situações? Acho que o principal ali, Thiago, pode acontecer de acordo entre as partes, até porque é uma mudança de paradigma do Código de Processo Civil no 190, os negócios jurídicos processuais. Então, você expressamente pode acordar entre dois advogados ou entre partes, falar, eu vou depositar, já está garantido, você não tem problema de não garantia dos valores, mas em troca disso, assinamos um acordo de que não terá mais juros de mora ao final. Expressamente há um combinado. Um pagamento voluntário equivocado ali, onde você deposita, e aí talvez não fica muito claro se você depositou ou fez como garantia, poderia ser discutido. E talvez uma grande hipótese também seria você
depositar, discutir, mas autorizar o levantamento. Então, o Thiago tem um crédito, eu deposito, mas o meu ânimo não é apenas de depósito, eu autorizo que ele fique com o dinheiro. Aí sim que a grande sacada ou a grande perspectiva é dar ao credor o que ele tem que receber no tempo. Então ele já está disponível o dinheiro. Talvez seriam situações pontuais ali, das poucas situações que eu verifico, que o tema 677 não seriam aplicados de forma plena. Para a gente fechar aqui, doutor Bruno Fuga, qual que é o alcance prático desse tema 677 para a rotina de cálculos judiciais e também para as decisões proferidas em execuções e cumprimentos de sentença? Rotina prática, eu penso, é um alcance de cálculos um pouquinho mais complexos, nada muito complexo, mas não tão simples assim, e a todos os processos analisar que o alcance prático, principalmente para o devedor, é entender que o depósito não elide ele de pagar juros de mora. Isso é muito importante e ao advogado compete explicar isso, porque, de novo, e eu já vi isso em diversos casos, valores muito expressivos têm altos cálculos de juros e correções monetárias. Então, o efeito prático é ainda continuar contando juros e correções monetárias. Em pouco tempo, Thiago, o efeito prático talvez não é muito, 1, 2, 3 meses. Mas em muito tempo, eu digo muito tempo em perspectiva de processo, o efeito prático em valores mesmo de disponibilidade tem um forte impacto. Então nós temos um impacto na vida do credor, do executado e da rotina forense que precisa se adaptar com os cálculos inerentes para cumprir o que determina o 677. Ok, doutor Bruno Fuga, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidende. Obrigado, Thiago. Obrigado novamente pelo convite aí, a disponibilidade, inclusive e principalmente por tratar de um tema tão importante aí de grande impacto. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembro você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.